Sim, eu já tentei me cortar com uma faca. Uma vez eu coloquei até uma blusa no pescoço e pedi para uma amiga puxar. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu só quero dormir, comer. Eu fico o dia inteiro na televisão. Não, meus pais não quiseram fazer nada e eu passei o final de semana inteiro assistindo o filme Sangrento. Eu só tenho sono. Ai, fazer lição, que saco. Escola, que chata. Nossa, todas essas brincadeiras são chatas. Nenhum brinquedo meu é gostoso, é legal. Cansei, tô enjoada de todos eles. Não tem nada pra fazer. Nada é bom. Difícil, né? Ouvir essas frases é bem difícil. Em especial quando essas frases saem da boca, da pequena boquinha, de crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Crianças essas que deveriam estar eufóricas, felizes, alegres, tentando descobrir o mundo, sabe? Descobrir o mundo pelo próprio corpo, descobrir o mundo tocando, sentindo, se maravilhando, compreendendo o quanto o mundo é diverso, o quanto as pessoas são diferentes, o quanto as coisas que estão postas ao nosso redor, elas nos mobilizam, nos sensibilizam. Sabe ver o não visto, sentir o não sentido, experienciar o não experienciado? Isso é o que deveria ser criança, que organicamente já é um ser de exploração. Mas ainda assim, sendo tudo isso, ou devendo ser tudo isso uma criança, são essas as frases que eu tenho ouvido sim, e que eu tenho tido a oportunidade de ouvir de outros colegas que em conversas, em compartilhamentos trazem. O quão angustiante é para nós educadores vermos as nossas crianças tão entristecidas, crianças tão sedentas de afago, toque, afeto, colo, beijo, abraço, brincadeiras, sorrisos. O quanto essas crianças estão sedentas de atenção. Foquem bem nessa palavra, atenção. Agora foquem nessa que eu vou trazer. Atenção devida. Foquem nessa também. Atenção assertiva. Eu não estou falando a atenção daquele pai que leva no parque e está no celular enquanto a criança brinca. Muito menos daquela atenção de uma mãe que traz o jantar, que pode ser um McDonald's, que a criança até gosta. Nem daquela atenção daquele pai que fica do lado da criança enquanto a criança assiste um filme, mas sequer sem perguntar o porquê da razão daquele filme, ou o porquê daquele filme acontecer daquela forma, e o porquê ter escolhido, sabe? Pessoas que estão e não estão, pessoas que estão não querendo estar. Então, eu venho percebendo quanto as nossas crianças estão sedentas de uma atenção devida. Aquela atenção de quem realmente se interessa. Atenção de um pai que realmente quer saber o porquê que o filho escolheu aquele filme. O que chamou a atenção naquela escolha? Por que o filho quer ir naquele parque, brincar naquele brinquedo? O porquê das coisas. Eu sempre brinco que criança é perguntadeira. Só que eu vejo que hoje em dia as crianças que já são perguntadeiras por natureza, elas mal estão conseguindo perguntar. Porque não há espaço para resposta, não há espaço para diálogo. Ou é um sim ou é um não e ponto e acabou. Não se estabelece diálogo. E esse diálogo é o que faz a criança cada vez mais questionar os porquês da vida. E eu sempre falo isso como educadora, que uma grande mania que eu tenho com os meus alunos é de devolver a pergunta, mas por que você acha isso? Mas por que será? Não sei, qual que é a sua opinião sobre? Porque para a gente conseguir elevar o nosso pensamento, fazer novas sinapses, construir novas ideias, o porquê tem que estar presente o tempo todo. Mas muitos pais estão no sim ou no não, ou na entrega, aquela entrega do objeto, sabe? Daquele preenchimento da culpa. Mas a atenção devida, aquela atenção que mobiliza os porquês, aquela atenção que aparece por meio da observação, que somente a observação pode te fazer se interessar. Essas crianças estão sedentas disso. Essas crianças estão sedentas da atenção assertiva, que é aquela, pode ir lá que eu tô te olhando. E quando a criança vira para trás, ela sabe que você tá olhando. Aquela atenção daquela criança que fala, não, mas eu tenho medo, fica tranquila, eu tô com você, vamos lá, vem que eu te acompanho.
pode ir. Se você precisar de alguma coisa, pode me chamar que eu apareço. Eu vou aparecer. E dito e feito, essa criança chamou, eu apareci. Sabe, quando a criança tá brincando e você só está ao lado, participando e se maravilhando com o fato dela estar se divertindo? Sabe aquele sorrisinho que o pai dá, como quem diz, que da hora estar aqui com você? Que legal que a gente está fazendo isso? Bom, essa é a atenção que eu vejo a cada dia que as crianças estão suplicando por ter. Então, nesse mês, nesse Setembro Amarelo, em que oficialmente no dia 10, oficializou-se o Dia de Prevenção ao Suicídio, eu acho importante a gente conversar que existem 3 fatores principais que levam uma criança a tentar contra a própria vida. O primeiro fator é a depressão. O segundo, o transtorno bipolar. E o terceiro fator é normalmente o uso de substâncias químicas. Então esses são 3 grandes fatores que podem sim levar uma criança, um adolescente a tentar contra a própria vida. A depressão é a primeira maior causa para alguém atentar contra a própria vida. Isso nos quer dizer o quê? Que se nós não pararmos para olharmos os fatores que levam ou os sinais que essa criança nos mostra, que esse adolescente nos mostra, de que tem uma depressão, de que tem uma tristeza profunda acontecendo aí, é possível que isso passe aos nossos olhos. É possível que isso simplesmente desapareça e que a gente só vá perceber quando o fato já foi consumado ou quando a criança tenta. Percebe? Então, o meu chamado de atenção hoje para vocês aqui no De Própria Paz é assim: pai, mãe, família, o quanto de atenção devida e assertiva você tem dado para o seu filho a ponto de perceber sinais, possíveis sinais. Porque eu posso deixar com muita clareza aqui escancarado, como professora, eu vejo vários sinais em sala de aula. Nos atendimentos do De Própria Paz, eu vejo vários sinais que as crianças nos dão do quanto elas estão infelizes, depressivas, tristes. E por muitas vezes os pais camuflam esses sentimentos, camuflam esses sinais, esses sintomas, como sendo uma preguiça, como sendo, ele é agressivo mesmo, como sendo, isso daí é a tristeza pura em pessoa, isso daí não tem vontade de fazer nada nessa vida, é um preguiçoso, só quer ficar na frente da televisão. Nossa, esse menino não desgruda de mim 1 minuto, ele é extremamente carente e dependente. Imagina, essa criança aí não quer saber de nada, o negócio dele é comer, vai comendo escondido, quando ninguém tá vendo, vai lá na geladeira e fuça. Sinais esses, percebe, que estão sendo banalizados pela falta de ajuste da lente dos pais, de perceber, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Se o meu filho vem tendo comportamentos excessivos com relação a XPTO, peraí, o que será que ele está camuflando? O que será que está se escondendo aí dentro desse serzinho, dessa cabecinha, desse coraçãozinho? E para isso nós temos que ter os nossos olhares atentos. Para isso nós precisamos estar ali, com esse ajuste de lente o tempo todo. Eu venho vivendo situações, escutando histórias, trabalhando com famílias que estão tentando identificar quais são esses sinais que estão impossibilitando essas famílias de viverem juntas de uma forma assertiva. E essas crianças recém-chegadas ao mundo, esses adolescentes que passam por transformações hormonais seríssimas, se eles não tiverem olhares atentos de adultos responsáveis, serão cegos conduzindo cegos, como me foi apresentado pelo professor Rui. Cegos conduzindo cegos. Então essa criança não tem referência, esses pais também não têm, esses adolescentes não têm, e assim a gente caminha. E assim os índices aumentam de depressão, de medicamentos na primeira infância, até de suicídio. Então eu quero chamar a atenção de vocês, além dessa percepção dos sinais, o quanto nós adultos estamos promovendo para as nossas crianças saúde. Porque uma das a frase, né, o oficial, o título oficial desse dia 10, referente ao Setembro Amarelo, é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A OMS, ela diz para nós que saúde é sinônimo de bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de doenças ou enfermidades. Então, se a gente fala que o bem-estar de um sujeito é físico, mental e social,
Se a gente fala de prevenção, a minha pergunta é: pais, família, o quanto vocês estão promovendo de saúde para suas crianças, fisicamente, mentalmente e socialmente? Se nós queremos distanciar as nossas crianças, os nossos adolescentes de transtornos, de doenças, nós precisamos promover saúde. E para promover saúde, a gente tem que estar atento aos sinais que aparecem. Então dizem para mim, ele não sai das telas, mas ninguém o convida para ficar no parque, para brincar. Ah, mas ele só quer comer, mas ninguém fala sobre uma educação alimentar. Ninguém fala sobre um estilo de alimentação saudável. Percebe? Então, a criança, o bem-estar mental dela, né? Essa criança, ela vem com umas ideias nada a ver, mas ninguém pergunta sobre qual a razão daquelas ideias. Para fazer a cachola dele funcionar, eu preciso estar atenta, com a minha escuta atenta, com o meu olhar atento, com a minha atenção assertiva, querendo realmente saber. Sabe aquele famoso eu me interesso? Eu quero saber, eu pergunto porque eu quero saber. Então, além de convidar vocês pais a perceberem os sintomas que hoje em dia estão muito banalizados, mas que precisam ser acompanhados com a base, ou tendo como base, de que criança é um ser organicamente de exploração. Criança é um ser organicamente do questionamento, porque tudo é novidade. Tudo deve ser novidade, porque eles são recém-chegados, percebe? É o nunca visto. Criança tem que estar o tempo todo perguntando, questionando, querendo saber. A criança que não faz isso, opa, alguma coisa errada tem. A criança que não explora, que está ali naquele cantinho, não é só tímida. Então, parem para pensar, se a base é essa, do ser criança, o que está fazendo com que essa criança não seja? Logo, pai, mãe, família, quais são as situações que você está promovendo para essa criança experienciar um bem-estar físico, mental e social? Então dizem, ele é muito tímido, ele não gosta de ficar com os amigos. Será que ele não gosta mesmo? Ou será que é porque dentro de casa, cada um está no seu quarto com a sua televisão, com o seu tablet, com o seu celular, com o seu jogo, com o seu livro, com o seu entretenimento individual, particular? Será que essa criança não é social mesmo? Sociável? Será que ela não gosta de conversar, de questionar? Ou será que é porque ninguém está interessado em escutá-la? Será? Olha quantas perguntas eu tô aqui me fazendo. Então eu deixo aqui essa provocação para você, família. Será que o seu filho não apresenta sintomas que vão ao sentido contrário de uma criança de exploração, que explora o mundo, de uma criança perguntadeira? Será que o seu filho, ou será que você, família, está apresentando para o seu filho situações de promoção de saúde física, mental, social? Será? Será? E se você está em dúvida se os sinais que o seu filho está apresentando, eles estão levando essa criança para um caminho diferente do que é ser criança, que é orgânico, que é de exploração, que é de questionamento, vale a pena procurar sim um profissional. Busque o seu pediatra, busque um psicólogo, busque o direcionamento familiar, mas busque informação. Com certeza, essas esferas podem sim te ajudar a encontrar a melhor forma de lidar com o comportamento do seu filho. Combinado?